que é o processo 8077/20, Prefeito Municipal de Camalaú, prestação de conta de 2018. Com a palavra o conselheiro Antônio Gomes, 2019. Demais presentes, processo 8077 de 2020, cuida das contas anuais do prefeito de Camalaú, exercício 2019, senhor Alexandre Bezerra dos Santos, enviado a este tribunal no prazo regimental. Aqui aconteceu um fato inédito. A previsão orçamentária foi receitas de 18.608.000 e a receita arrecadada foi maior, R$20.043.860. Orçamento também bem equilibrado, resultando em superávit na execução orçamentária. Aplicações e manutenção e desenvolvimento do ensino, cara abaixo da previsão legal, em 24,44%. Depois eu faço observações quanto a esse percentual. Ações e serviços públicos de saúde representaram 17,33% da receita de impostos para as transferências. Recursos em aplicação de valorização e remuneração do magistério alcançaram 69,5% da quota-parte do fundo. Não houve excesso de remuneração paga aos agentes políticos do Poder Executivo. Os balanços foram corretamente elaborados e publicados. A dívida do município ao final do exercício chegou a 16% da receita corrente líquida. Um pequeno acréscimo no quadro de pessoal, da ordem de 8% durante o exercício. O repasse ao Poder Legislativo obedeceu os limites constitucionais e aconteceram inúmeras denúncias por parte da senhora vereadora Aldenice Chaves de Souza. Eu vou enfatizar aqui porque a maioria dessas denúncias foram examinadas nas câmaras e a maioria, como disse, foram consideradas improcedentes. Algumas também procedentes, inclusive a mais rigorosa de todas elas, que foi em relação ao processo seletivo simplificado, que resultou, inclusive, em aplicação de multas, senhor prefeito, a Corda C1TC 1707 de 2020, embora estas contas sejam de 2019, houve uma repercussão no exercício seguinte. E a principal das falhas, que não foi motivada não tão somente pela senhora Aldenice, mas por praticamente todos os vereadores do município, e que diz respeito à aquisição de peças e pneus para veículos incompatíveis com aqueles pertencentes ao município. Daí, inclusive, houve uma ação específica pelo Ministério Público na Operação Retacar, que resultou no afastamento do prefeito pelo prazo de 180 dias, conforme processo judicial que indica, transitado e ainda em tramitação no Tribunal de Justiça. Em relação à gestão do senhor prefeito, a auditoria apontou aquelas falhas que acontecem em praticamente todos os municípios, que é baixa arrecadação, não cumprimento da legislação tributária municipal, não cumprimento dessas, assim, do mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual final após ajustes, considerando inclusive o que pediu-se, né, para considerar a PASEP, Energisa, enfim, essas contribuições que, forçando muito em razão destes gastos, chegou a 25,06% do total devido. No entanto, a auditoria também fez ajustes
e chegou a um percentual diferente, 23,44% da receita de impostos por transferência, e concluiu que não houve o cumprimento do mínimo exigido legalmente. Em relação a contribuições previdenciárias, o valor recolhido correspondeu a 94,17% do total devido. Despesas não licitadas representaram R$ 87 mil, valor considerado baixo diante da arrecadação municipal, e as demais falhas também, de acordo com a análise da douta auditoria, dizem respeito à não construção de aterro sanitário, despesas já referidas aqui, com aquisição de trator, aliás, de pneu para trator e peças para veículos incompatíveis com a frota municipal, e houve também a abertura de um processo considerado irregular relativamente à acumulação ilegal de cargos públicos. O prefeito adiantou que já está em andamento um processo administrativo para essa finalidade. E também controles, ausência de controles nos sistemas administrativos, sobretudo quanto à aquisição de medicamentos. E ausência de controle, consequentemente ineficiência no controle das despesas com combustíveis. O município de Camalão fica lá na ponta do Cariri, né? Lá distante de praticamente tudo. É mais perto de Pernambuco do que da Paraíba. Pois não. Se notabiliza muito pela renda. Renda mesmo, sem ser renda financeira, mas renda, o trabalho manual das rendeiras. Exatamente, a Richelieu de lá é muito boa. Bom, o parecer ministerial da Lar do Doutor Procurador-Geral, Manuel Antônio Santo Neto, 734 de 2021, Sua Excelência enfatizou demais todos os pontos atacados no relatório da auditoria, entendeu que a administração pública não observou o mandamento constitucional básico contido no caput da Carta Magna, no artigo 212, em relação aos gastos do erário, fez também observações quanto às contribuições previdenciárias, que não foram empenhadas e pagas na totalidade devida, e concluiu, observando também com relação à ausência de tratamento quanto aos dejetos da municipalidade, pela emissão de parecer contrário à aprovação das contas, e assim, emissão de parecer contrário, irregularidade no tocante aos atos de gestão de responsabilidade do senhor prefeito, imputação de débito relativamente aos valores pagos irregularmente com a aquisição de pneus e peças para veículos incompatíveis e ou imprestáveis, né, com a frota municipal, comunicação ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas pertinentes relativamente a indícios de atos de improbidade administrativa, aplicação de multa pessoal ao senhor Alexandre Bezerra dos Santos, com fundamento no inciso 2, artigo 56 da Lei Orgânica desta Corte, e comunicação à Receita Federal do Brasil acerca de falhas em relação às contribuições previdenciárias. O relatório, os interessados foram intimados para a próxima sessão. Consulta a defesa? Pois não? Vossa Excelência, por favor, se identifique para existir ato e tem 15 minutos para suas alegações. O relator tem alguma... Não tem posição? Pois não.
Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, Excelências. José Leonardo de Souza Lima Júnior, OAB-PB 16682. Excelentíssimos conselheiros, doutor procurador, demais colegas presentes. Essa PCA tem uma questão sui generis, tendo em vista esse fato específico em relação à alegação de incompatibilidade das peças de veículos que estão identificadas nas notas fiscais pagas com a frota de veículos do município. De fato, consta essa divergência nas notas fiscais e a administração somente veio a identificar essa divergência erroneamente por falha nos processos administrativos de controle da execução do contrato, mas somente veio a identificar após o relatório desta auditoria e em decorrência também de algumas denúncias que foram feitas. A administração, ao analisar o que de fato ocorreu, começou a verificar e questionando o fornecedor é uma empresa de Monteiro, e esse fornecedor, ao ser questionado o motivo da divergência nas notas fiscais, relatou que o sistema de emissão de notas fiscais da sua empresa, ele, algumas vezes, ele ficava desatualizado, ele não atualizava aquelas determinadas peças. Quando os veículos eram levados para a realização de serviços mecânicos, para compensar o valor daquela peça inserida naquele veículo, ele inseria na nota fiscal uma peça equivalente, que, de fato, refere-se a um veículo que muitas vezes não existia no município. Isso realmente é uma falha grave, mas não quer dizer que não tenha ocorrido a prestação do serviço da empresa ao município. Se fizermos um levantamento dos anos anteriores, os gastos realizados com a frota do veículo, com peças e pneus, e fizermos um levantamento dos municípios vizinhos do mesmo porte de Camalaú, verifica-se que o gasto com peças e pneus no município de Camalaú está na média ou até menor do que muitos outros anos anteriores e municípios vizinhos. O que de fato demonstra, pela relação, a frota extensa, pela relação da frota que realmente está ativa e em circulação, demonstra que os serviços mecânicos foram realmente prestados. O que houve realmente foi uma falha no processo de controle da execução contratual. O responsável pelo setor de transportes, ele não atentava para esse fato, as notas eram enviadas para o setor de finanças para o empenho, o setor de finanças também não tinha o zelo por fiscalizar se aquela peça efetivamente pertencia a uma frota do município e realizava os pagamentos. Isso é um erro que foi corrigido logo em seguida que foi identificada essa falha. O responsável pelo setor de transporte, inclusive, foi mudado. E só para ressaltar que esse fato não é o motivo do afastamento do prefeito. O motivo do afastamento do prefeito foi um outro fato específico referente à locação de veículos. Não tem nada relativos à questão das peças. Então, são essas considerações que precisam ser avaliadas para que não seja... não resulte numa imputação de débito indevida. Essas alegações foram feitas, foi feito um relatório pela Secretaria de Administração, que foi juntado aos autos, e por tendo em vista essas considerações, pugna pela análise desses fatos para que seja possível a desconstituição ou a desconsideração desse débito imputado para permitir o julgamento pela aprovação das contas. São essas considerações, agradeço a atenção. Então, com a palavra do procurador, agradeço a participação do Vossa Excelência. Em relação à parecer ministerial constante nos autos, destacando que a conclusão global pela reprovação ela envolve também a existência de outras máculas que não foi objeto específico da defesa em citação oral. É a manifestação, Excelência. Pois não. A palavra está facultada com o relator para o voto. A denúncia foi subscrita por toda a Câmara de Vereadores.
todos os vereadores se acostaram à denúncia. A auditoria comprovou que, de fato, eram incompatíveis com a frota utilizada no município. Então, havia tempo mais que suficiente para se constatar um possível erro e se proceder à substituição, o que não foi o caso. Então, cabe a imputação de débito, tal como concluiu o representante do parquet, legitimado pelo relatório da douta auditoria. Assim, voto pela emissão de parecer contrário à aprovação das contas do senhor Alexandre Bezerra dos Santos, município de Camalaú, exercício 2019, e caminhando essa decisão à Igreja Câmara de Vereadores do município, declaração de atendimento parcial às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgamento irregular dos atos de gestão e ordenação de despesas por parte daquele gestor, regulares com ressalvas os demais atos, separando irregulares os que foram tratados neste relatório e regulares com ressalvas os demais atos de ordenação de despesa. Imputação de débito ao senhor Alexandre Bezerra dos Santos, no valor correspondente à aquisição irregulares de pneus e material e peças para veículos, no total de R$ 59.812,55, prazo 60 dias para recolhimento aos cofres do município, sob pena de cobrança executiva, podendo se dar intervenção do Ministério Público na forma prevista na Constituição Estadual. Comuniquem ao Ministério Público para a adoção de medidas legais pertinentes ante o indício de atos de cometimento de atos de improbidade administrativa e recomendações à administração do município de Camalaú no sentido de conferir estrita observância às normas legais, constitucionais e infraconstitucionais, a fim de não incorrer na repetição das falhas hauridas no presente ao processual, sob pena de repercussão negativa em futuras prestações de contas. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Arnaldo Viana. Conselheiro Nomina Denise. Conselheiro André Carlos. O relator, presidente. Conselheiro Oscar. Então, unanimidade acompanhada do voto relator pela irregularidade das contas e as combinações legais.